É com imensa alegria e gratidão no nosso coração que hoje nós celebramos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, presente na Eucaristia. Corpo, sangue, alma e divindade. Quando nós estudamos no Catecismo, a gente aprende que a igreja, ela vive da Eucaristia. A igreja, ela surge da Eucaristia. Do próprio amor do Senhor, que se faz presente no meio a nós. É este amor que nos atrai. Vejam, quando nós olhamos a vida de Cristo, nós percebemos que tudo em torno da vida de Cristo foi para nos salvar, para nos redimir e para demonstrar o grande amor de Deus pelos homens e o grande amor dos homens por Deus. Ele assim então se coloca como pontífice, como ponte, como representante de Deus em meio aos homens e o representante dos homens em meio a Deus. Toda a vida de Cristo está voltada para isso, para nos santificar e para nos redimir. Tudo que Ele fez foi para a nossa salvação. Por que o senhor está dizendo isso, Padre? E o que isso tem a ver com o dia de hoje? Quando nós olhamos no Evangelho de hoje, nós vemos que o Senhor coloca um grande peso neste milagre que Ele haveria de fazer, ligando à salvação. Se é a salvação, todo o que resume todas as ações de Cristo, quando nós olhamos para a Eucaristia, Jesus diz, olha só, versículo 54, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Se a vida de Cristo é para nos salvar, a Eucaristia é aquilo que resume a sua obra de salvação. Por que o senhor está dizendo isso, Padre? E onde o senhor quer chegar? Simples. Se a vida de Cristo é para nos salvar, e a obra de Cristo que mais manifesta a salvação é a Eucaristia, isso significa que a vida de Cristo, todas as suas ações, foi para se fazer Eucaristia em meio a nós. Toda a entrega de Cristo, tudo que Ele fez do início ao fim, foi com o único propósito, estar presente todos os dias, em meio a nós, em cada sacrário e em cada comunhão. Quando nós olhamos Cristo, que quando criança passava frio, lá em Jerusalém, por que Jesus está querendo passar aquele frio, Padre? Por amor a nós, para estar junto a nós, em cada sacrário. Quando nós olhamos Cristo, que não conseguia, não repousava direito, como Ele mesmo dizia, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por que Ele quis isso, Padre? Por amor a nós, para estar cada dia presente em cada sacrário, por nós. Quando nós olhamos as afrontas, as incompreensões que Jesus sofreu, muitas vezes seus familiares mais próximos, por que Jesus quis isso, Padre? Por amor a nós, por amor a você. Era necessário que tudo isso acontecesse, para que você entendesse o grande amor de Deus por ti. Uma coisa bela, que certa vez eu meditava, era sobre o grande amor de Deus para conosco. Ele sendo Deus, bastaria um simples ato de amor a Deus, enquanto homem, que já redimiria toda a humanidade. Como assim, Padre? O choro que Jesus deu quando era criança e nasceu, aquele choro estava de tal forma carregado por um grande amor de Deus e um grande amor aos homens, que aquele choro daquela criancinha, bebezinha, bastava para redimir toda a humanidade, de modo que não precisava a cruz, bastaria aquele
mínimo ato. Porque Ele sendo Deus, e sendo o seu amor imenso, e sendo a sua entrega imensa, bastaria um pequeno ato. Do início da vida de Jesus, e já estava toda a humanidade redimida. Quando nós olhamos no livro dos Hebreus, e diz, ele aprendeu a obediência, aprendeu o amor a Deus através da obediência, por aquilo que sofreu, nós percebemos que o Senhor, mesmo consciente de que bastaria um pequeno ato para nos redimir, Ele não se contenta em ficar apenas no obrigatório, no que bastava. Ele se dá todo inteiro. Tendo amado os seus, amou-os até o fim, demonstrando a grande generosidade de amor para conosco. Por isso é incompatível no caminho de Deus, quando nós nos fixamos apenas no mínimo necessário. Quando nós olhamos a vida de Cristo e vemos que bastaria o mínimo de qualquer uma das ações que Ele fez durante os 33 anos para redimir a humanidade, e mesmo assim, Ele foi até o fim, e Ele se entregou no amor por nós e por Deus, nós percebemos que o amor, ele não fica apenas no estritamente necessário. O amor, ele quer sempre amar. O amor, ele quer sempre se doar e se entregar. Por que que o padre estava dizendo tudo isso, padre? A respeito da Eucaristia, a respeito desse grande amor de Deus por nós, enxergando que toda a vida de Cristo está voltada a se fazer presente na Eucaristia por nós? A resposta é simples, porque o que nos atraiu aqui, no dia de hoje, o que nos atrai aqui, cada Santa Missa, o que nos faz, meus queridos irmãos, parar cada domingo para reservar um tempo para Deus, o que nos faz vir todos os dias aqui, não é o padre, nem a homilia do padre, que muitas vezes é longa ou breve, não é o ambiente climatizado, que com a graça de Deus hoje nós temos, né? Agora tem até como na nossa Aparecida também tem, com a graça de Deus não tem várias outras comunidades nossas, não todas, né? Desejei todos, para ver a minha conta, né? Não é nada disso, não é beleza da igreja, tudo isso ajuda, tudo isso contribui, mas o que nos atrai aqui, é a gente chegar na igreja, olhar no sacrário, e ver que Ele se fez isso por mim. O Senhor se fez pão tão frágil por mim. Ele, o Rei do céu e da terra, se fez presente num pedacinho de pão por mim. E onde há uma capelinha, sem ar-condicionado, sem luz elétrica, onde há uma capelinha, distante, sem imagens, porque, sei lá, não tem dinheiro para comprar imagem, no reboco, mas há Jesus presente, ali é o centro do universo, e ali é a capela mais bela do mundo, porque ali está o Rei. É isso que nos faz ser católico, meus queridos irmãos, por isso que diz, a igreja vive da Eucaristia. Isso nós percebemos no dia de hoje, né? O padre quis de maneira especial reunir a celebração em uma só, tentando retomar também aqui os tempos antigos, mas principalmente para nós enxergarmos que o que nos atraiu aqui, quando eu estava aspergindo o povo, eu vi várias gente, né, do sítio, Cedral, Pidaival, vários lugares ali de São Pedro. O que nos atraiu de lugares tão distantes a estarmos aqui é Jesus. É o amor generoso dele para conosco. É a grande generosidade do Senhor, que mesmo bastando um pequeno ato, não se contenta nesse pequeno ato, quer se dar por inteiro, e se dá por inteiro em cada Eucaristia. Quando nós olhamos aquele pedacinho branco de hóstia, ao ser elevado e ao ser consagrado, a gente percebe como o amor de Deus é grande por nós. Vejam, meus queridos irmãos, isso é tão escandalizante, que mesmo aqui João 6,
procurem depois ler esse capítulo. É um capítulo bem grande, tem 60 e poucos versículos, 68, 69. Mas é o discurso onde Jesus está falando sobre a Eucaristia. E o discurso termina dizendo que muitas pessoas ficaram escandalizadas e por causa disso deixaram de seguir Jesus, porque onde já se viu Deus se fazer presente de forma tão frágil assim? Interessante, tem umas anedotas medievais, onde certa vez se encontraram dois amigos, um muçulmano e um católico. E o muçulmano, ele dizia, né, Alá é poderoso, Alá é grandioso, e falava as grandes, né, os poderios de Deus. E o cristão, o católico, apenas dizia, Ele se entregou por nós. Não é escandalizante que Deus seja poderoso e tudo possa, que Ele seja onisciente e tudo saiba, onipresente e em tudo está. O escandalizante da nossa fé, meus queridos irmãos, e por esta verdade, muitos deixaram de segui-la. O escandalizante da nossa fé é saber que Deus se faz presente todos os dias num pedaço tão frágil de pão, por amor a você. Isso escandaliza. Escandaliza. Isso é o centro, o grande sustentáculo da nossa fé. Olhar para Jesus e ver como Ele não deixa de nos amar. O amor do Senhor perdura para sempre. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. O Senhor está aí, presente em cada sacrário. Nós, logo no final da Santa Missa, depois da bênção final, faremos a procissão. E nessa procissão nós pararemos nos 4 pontos da nossa praça, e o padre vai voltar para a quina, e ali então ele vai dar a bênção em cada um dos pontos da nossa paróquia, para as comunidades que lá estão e também para as famílias que lá residem. Sei que muitos de vocês são do sítio, então acolha essa bênção. Muitos de vocês que estão nos acompanhando também pela rádio ou pela internet também, acolha essa bênção. Hoje de manhã foi muito bonito olhar as comunidades aqui, preparando os tapetes, né? Cada um tentando fazer do modo mais belo. E muitos dos jovens, que é a primeira vez que estavam fazendo, eles diziam assim, nossa padre, mas que chato, né? A gente gasta o tempão todo para fazer, para a pessoa depois passar em cima e depois acabou. Sabe, quem ama não conta. Quem ama tudo que faz é apenas para demonstrar o amor. E assim como nós, assim como recheamos de pó, né? Pó de serra, pó, para embelezar a Jesus, que durante essa procissão nós possamos recordar que nós também somos pó. Mas assim como estes pós unidos fizeram os mais belos tapetes para Nosso Senhor passar, que assim também seja a nossa vida. Um pó sim, pois somos nada, mas que em nosso nada embeleza a vida de nosso Senhor. Que quando o Senhor passar por cada um, e aqui eu digo principalmente para aqueles que prepararam os tapetes, que quando o Senhor passar, entenda, não é somente sobre aqueles tapetes que Ele está passando, com grande amor e com grande carinho, mas Ele está olhando ali, o grande amor teu por Ele. E é este amor que Ele abençoa e sustenta. Não só sustenta, mas fortalece. Que possamos então, meus queridos irmãos, relembrar e agradecer. Hoje em dia, na verdade, de nós, muito mais do que pedimos, agradecemos a Deus. Obrigado, Jesus,
por todos os dias estar presente em cada sacrário. Se estou feliz, lá eu vou para agradecer. Se estou triste, lá eu vou para suplicar. Se estou doente, lá eu encontro a cura. Se estou cansado, lá encontro a força. Se estou desanimado, lá encontro o ânimo. Se tudo é frio e sem vida, lá encontro a grande alegria. Que possamos então, meus queridos irmãos, agradecer e suplicar a nosso Senhor a graça de todos os dias, ao contemplá-lo na Eucaristia, ver em nós o amor por Deus crescer, dia após dia. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.